a nossa apresentação e vamos começar um pouquinho a discutir sobre a jornada de desenvolvimento para que a gente chegue a lançar um MVP, um produto mínimo viável dentro da AWS, tá bom, pessoal? Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai falar um pouquinho sobre toda a jornada, tá? Como eu começo desde um protótipo até as opções que eu tenho ali de gerenciamento, de hospedagem dentro da AWS, para que eu consiga lançar um MVP. Pessoal, a ideia desse curso não é um aprofundamento em componentes técnicos detalhados ali de maneira geral. A ideia aqui é mostrar como qualquer um, como uma empresa em desenvolvimento consegue hospedar um produto em desenvolvimento, uma ideia, uma aplicação dentro de um ambiente em AWS. Bom, então, esse é o primeiro passo, e depois a gente vai ali no próximo treinamento ver um pouquinho sobre as possibilidades de escalabilidade dentro de um ambiente novo, tá bom? Bom, gente, então vamos começar entendendo sobre a jornada, né? Como eu começo, para onde eu vou. Pessoal, frequentemente, eu vou até pegar uma caneta. Frequentemente, uma jornada ali, o começo, o nascimento de um produto, se inicia com um protótipo, né? Então, vamos pensar que a gente tem um protótipo de uma aplicação. E um protótipo é a representação, uma representação inicial, uma representação simples da ideia do seu produto, tá bom? E essa representação vai embasar o meu MVP, vai embasar o meu produto mínimo. Essa representação vai me ajudar a validar conceitos, vai me ajudar a entender funcionalidades e assim por diante. Então, tudo começa ali como uma ideia, uma forma que é tangível, como está declarado aqui, uma representação do meu produto, do que eu quero ter no futuro, tá bom? Tendo essa representação em mãos, a gente pode começar a desenvolver o MVP. E é por isso que a gente está aqui hoje, para entender como hospedar, como rodar realmente um produto mínimo dentro de um ambiente que já é criado para receber aplicativos e propostas modernas. Bom, pessoal, falei para vocês que MVP significa produto mínimo viável ou minimum viable product, é daí que vem a sigla. E o MVP traz ali uma versão inicial do seu produto, tá? É um conceito que a gente utiliza bastante no desenvolvimento de produtos para que eu tenha uma versão com o mínimo de recursos e funcionalidades que eu preciso para atender às necessidades do meu usuário, tá bom? Quando a gente fala, pessoal, em MVP, tem dois conceitos muito importantes ali que a gente precisa pontuar, tá bom? Primeira coisa, o MVP, ele demanda e ele se baseia em recursos mínimos. Então, eu falei para vocês que o MVP, ele inclui só as funcionalidades essenciais naquele momento para a minha aplicação, só os recursos básicos da minha aplicação. Eu não tenho ainda no MVP recursos avançados, recursos complexos que não são realmente importantes nessa fase inicial, tá bom? E a AWS, a gente vai ver que me traz, inclusive, produtos bem aplicados ali a esse momento de construção inicial. Produtos em que eu não preciso definir parâmetros complexos, em que eu não preciso configurar, realizar configurações avançadas ali para visualizar realmente essa versão inicial em ação, tá bom? Então, demandar recursos mínimos é uma primeira característica importante ali de um MVP. E mais, pessoal? O MVP está muito ligado ali com a ideia de desenvolvimento ágil. Então, via de regra, quando a gente tem esse produto mínimo, ele precisa ser lançado o mais rápido possível, tá? Para que o meu usuário real interaja com o produto, para que eu tenha o produto ali aplicado em um cenário de vida real e para que eu tenha um feedback realmente daquela minha primeira versão. Tá bom? Então, a entrega rápida acaba sendo muito valiosa quando a gente fala da construção de um MVP. Porque eu preciso desse feedback rápido, eu preciso lançar aquela primeira versão e eu preciso entender se o meu usuário, se o meu grupo de teste aceita aquilo, se a minha demanda é validada, se existe lugar para aquilo no mercado e assim por diante.
Então, eu preciso, aqui de uma solução, eu preciso de um ambiente que tenha duas coisas. A primeira, que consiga rodar com recursos mínimos, que seja fácil de mobilizar, que seja fácil de configurar e de hospedar, e que tenha uma entrega rápida, que eu consiga colocar no ar, que eu consiga rodar de maneira flexível, de maneira acelerada. Então, são esses dois componentes muito importantes de um produto mínimo, daquela versão inicial do meu produto. E é por isso que a gente está aqui. Legal, criei meu produto, ele foi validado, eu consegui bastante feedback do meu usuário final, eu consegui realmente atender a proposta do MVP. Agora, eu quero criar a versão final, eu quero criar a versão escalável, a versão que será realmente entregue ali para a minha base. Aí vem a terceira fase, que é a fase de escalabilidade. E é nessa fase que a gente constrói toda a lógica mais complexa, todos os componentes mais avançados da nossa aplicação e que a gente coloca uma aplicação, um produto no ar para escalar, uma aplicação para expandir, realmente utilizando toda a flexibilidade que a nuvem nos entrega. Então, pessoal, hoje a gente está aqui para ter o começo de uma jornada. A gente vai falar sobre o MVP, a gente vai falar sobre essa versão inicial e depois a gente vai explorar um pouco dos módulos de escalabilidade. Qual é a vantagem de construir na AWS? Bom, pessoal, a AWS é um dos provedores de nuvem pública, né, que estão ali no quadro de liderança global, tá bom? E a gente vai ver como, num ambiente AWS, a gente consegue construir um MVP rápido, um MVP que seja prático, uma primeira versão que, inclusive, impulsione o nosso aprendizado. E o mais importante, depois eu criar essa versão inicial, eu estou em um ambiente, eu já estou hospedado em um ambiente que me permite escalar. Muitas vezes, o que é muito comum é eu vou fazer um MVP, eu não preciso de muita coisa, eu preciso do básico, eu coloco aquele MVP para rodar em um local em que eu não consigo instalar. Eu não consigo instalar uma versão mais avançada, eu não consigo ter um módulo de escalabilidade, e aí eu tenho um problema realmente de transferir aquele MVP de uma plataforma pequenininha para uma plataforma maior, mais ampla e que escale sob demanda. Então, uma das grandes vantagens da gente utilizar a AWS é justamente que a gente está em um ambiente em que a gente cria essa versão pequenininha, essa versão enxuta, essa versão inicial, e a gente consegue escalar depois. A gente consegue escalar sob demanda quando realmente for o momento de escalar, for a hora de crescer, for a hora de colocar toda a complexidade de uma aplicação comercial ali no meu produto. Legal? Então, aqui a gente tem as duas pontas. É possível fazer o básico, é possível fazer o simples, é possível experimentar e é possível escalar depois, tá bom? Bom, pessoal, a AWS possui ali alguns benefícios básicos que são muito falados, que são muito conhecidos também, tá bom? E, bom, por que eu escolho a AWS? Vamos repassar alguns desses benefícios ali mais importantes. Gente, a AWS, seja para você hospedar um ambiente super simples de teste, seja para você hospedar um ambiente global, a AWS sempre vai ter um custo sob demanda, tá? Se a gente parar para pensar em um ambiente tradicional, é aquela história que quem já mexeu com nuvem já conhece. Um ambiente tradicional, um ambiente on-premises, um data center ali dentro da minha empresa, vai ter um custo inicial alto. Por quê? Vamos supor que eu criei uma ideia de produto. E eu vou precisar hospedar esse produto em algum lugar. A primeira versão da minha aplicação precisa ser hospedada em algum lugar. Eu preciso de servidor, porque eu preciso rodar a minha aplicação em algum lugar. Eu preciso de poder computacional para hospedar aquela aplicação. Eu preciso de armazenamento, porque os dados da minha aplicação, o disco do meu computador, o disco da minha máquina precisa estar em algum lugar. Eu preciso de um banco de dados, porque eu preciso escrever as informações do usuário em alguma plataforma e assim por diante. Então, pessoal, se eu escolho hospedar o meu MVP, se eu escolho hospedar a minha aplicação, nem que ela seja pequena, se eu escolher hospedar em um ambiente tradicional,
um data center, eu vou precisar comprar recursos adiantado. Eu vou ter um custo inicial para construir a infraestrutura. E com a AWS, seja em algo pequeno ou em algo escalável, eu pago pelo consumo do serviço sob demanda. Eu não tenho nenhum custo inicial. Para eu abrir uma conta dentro da AWS, eu não sou cobrado inicialmente. Eu vou ser cobrado conforme eu uso realmente aquele recurso, conforme eu subo uma máquina, conforme eu interajo com os serviços, e isso me dá uma flexibilidade grande. Inclusive, vamos parar para pensar num cenário ali de um produto novo. O produto nunca foi testado. Nessa fase, nessa primeira fase de teste, nessa primeira fase em que eu preciso ter uma aplicação para experimentação, eu não posso ter um custo muito alto. Eu não posso começar o meu projeto inicial já com um custo provisionado enorme, porque eu ainda nem construí a versão final. Então, a AWS passa a ser um recurso importante, é uma estratégia importante ali para hospedar principalmente versões iniciais da minha aplicação. Ah, mas eu não vou ter custo nenhum? Você vai ter custo ali conforme você usa os diferentes serviços, tá? Mas, se eu não quiser uma máquina, se não deu certo uma versão do meu ambiente, eu posso descartar aquele serviço e aí eu não pago mais por aquele consumo. Afinal, é sob demanda. Eu consumo, eu pago, eu não consumo, eu não tenho realmente um custo. Bom, pessoal, então esse é o primeiro benefício ali que eu vou ter. Que mais que me ajuda a construir em AWS quando eu penso em um pequeno produto, uma pequena aplicação, um realmente produto mínimo ali? Pessoal, iniciar em AWS é muito rápido. Por quê? Porque eu já tenho toda a estrutura física de responsabilidade do provedor. Se eu rodar uma máquina em AWS hoje, é lógico, tem uma máquina física ali suportando aquela minha estrutura. Tem um armazenamento físico suportando o meu aplicativo, a minha aplicação dentro da AWS, mas a AWS é responsável por essa parte. Então, para eu provisionar alguma coisa, para eu construir um recurso, é muito rápido. Para eu subir uma máquina em AWS, eu demoro uns 5 minutos. Então, é uma questão de minutos para que eu possa colocar aquilo no ar. Então, o início fica mais rápido, eu tenho como provisionar o meu produto de maneira acelerada, e isso me dá espaço para uma coisa que se chama experimentação, que é muito importante nessa fase inicial também. Pessoal, além de eu ter essa facilidade da rapidez, da agilidade, a AWS me traz um portfólio grande. Então, eu tenho mais de 200 serviços ali na plataforma, e são serviços que abrangem ali uma gama de temas enorme. Eu tenho desde um serviço de computação básico, uma máquina virtual, até serviços voltados à robótica, à IoT, a machine learning e assim por diante. Todos eles são passíveis de experimentação, eu consigo experimentar, eu consigo interagir com o produto, eu consigo lançar o produto na plataforma. Então, o valor da experimentação é muito grande ali quando a gente usa a AWS. E isso me abre um leque de oportunidades que é realmente algo valioso quando a gente está falando da primeira criação de um produto. Imagina, por exemplo, um produto, uma aplicação web. Eu preciso testar um módulo de inteligência artificial e processamento dos dados da minha aplicação. Se eu tiver em um ambiente que é flexível, que o custo é sob demanda, eu posso lançar aquele recurso, eu posso lançar um serviço destinado a isso. E se eu não gostar, não deu certo, não é isso que eu preciso nesse momento, eu descarto a minha execução e eu pude experimentar e evoluir e descobrir que, aquilo não é exatamente o que eu estava procurando no momento. Então, eu posso olhar para outras possibilidades. Então, a experimentação se torna muito importante nessa fase inicial. Por fim, né, pessoal, se eu consigo provisionar rápido, eu consigo experimentar, eu consigo criar e descartar recursos de uma maneira dinâmica, eu me concentro realmente no que importa. Eu vou me concentrar em dar valor ao negócio, em dar valor ao produto final,
em vez de me concentrar, por exemplo, na criação da infraestrutura inicial, na hospedagem inicial do meu produto, que é um assunto ali que seria de grande dor de cabeça se eu estivesse construindo tudo do zero. Se eu estivesse sozinho, por exemplo, em um data center, tendo que criar a minha aplicação. Legal, gente? Então, a AWS me dá essa flexibilidade. E a gente pode ir além, tá, pessoal? Por exemplo, na nossa demo, a gente vai mostrar como é possível construir uma aplicação que já está quase ali terminada, tá bom? Como é possível, por exemplo, lançar um banco de dados que já está pré-criado, lançar um módulo de login, um módulo de autenticação com usuário e senha, que já vem pré-construído também, tá bom? Então, existem serviços e produtos AWS que facilitam muito essa interação e que aceleram bastante ali o lançamento desse produto inicial. Legal, gente? Então, um pouquinho ali do porquê exatamente eu construo em AWS, o que eu ganho realmente utilizando essa plataforma em nuvem. E aí, pessoal, eu quero convidar vocês a entender um pouquinho comigo sobre arquiteturas inovadoras dentro dessa perspectiva de utilização de produtos mínimos viáveis. Vamos começar do começo, gente. Na AWS eu tenho um grande leque de possibilidades ali de criação e de arquiteturas diferentes. Inclusive, uma das grandes vantagens de utilizar a AWS é a possibilidade de escolher diferentes arquiteturas para fazer a mesma coisa. Eu tenho que hospedar minha aplicação web. A gente tem N maneiras de fazer isso dentro da AWS. E aí você pode escolher a mais adequada, tá bom? Então, agora, gente, a gente vai olhar para uma arquitetura tradicional e para uma arquitetura inovadora, para que vocês pensem também qual é a via ideal para a criação de uma aplicação que está começando agora, para a criação de um produto que está surgindo nesse momento. Gente, como as coisas eram feitas tradicionalmente, tá? Tradicionalmente, a gente tem uma construção de produtos em uma arquitetura de 3 camadas, tá bom? O que é uma arquitetura de 3 camadas? Gente, isso é um modelo de design que é muito comum quando a gente vai desenvolver um aplicativo. E ele consiste nesses 3 componentes que estão aqui, tá bom? Uma camada web, uma camada de aplicação ou servidores de aplicativo e uma camada de banco de dados. Tradicionalmente, quando eu vou construir uma aplicação, quando eu vou lançar o meu MVP, eu penso nessa arquitetura aqui. Bom, vamos explorar um pouquinho sobre os componentes, tá bom, pessoal? Nessa arquitetura, o primeiro ponto de contato com o usuário final é a camada web. O que essa camada faz? Geralmente, ela é responsável por receber uma solicitação do usuário. Tá? Então, o usuário vai entrar ali no Google Chrome, por exemplo, vai logar no meu site, vai entrar na minha URL e vai enviar uma solicitação. Os servidores web vão receber essa solicitação e eles são responsáveis por fornecer uma resposta de volta para o meu usuário final. Então, essa camada aqui vai ser a camada de apresentação, a camada de interface com o usuário. Então, a gente começa a nossa jornada aqui. Depois, a gente desce para a camada 2, pessoal. E a camada 2 é a camada de aplicação. O que essa camada faz? Essa camada vai processar aquela solicitação que veio do meu usuário. Então, é aqui que tem a lógica de negócios. É aqui que eu implemento a lógica do meu produto e executo essa lógica também. É dentro dos servidores de aplicação, por exemplo, que eu vou gerenciar as regras de negócio, que eu vou gerenciar uma lógica de processamento de dados e assim por diante. Então, essa camada 2 vai receber a solicitação dos servidores web e vai realizar algum processamento. E, por último, a camada 3 é a camada de banco de dados e a camada responsável pela persistência dos dados da minha aplicação, pela persistência das informações dos meus usuários. Legal, pessoal. E agora a gente tem uma arquitetura simples, uma arquitetura tradicional, para que eu possa, por exemplo, subir o meu MVP. Essa arquitetura funciona?
Sim, funciona e grande parte das aplicações hoje utilizam realmente uma arquitetura de 3 camadas. Ainda é um modelo muito comum, mas a gente tem algumas limitações, vamos dizer assim. Primeira coisa, essa arquitetura não é muito flexível. Como eu tenho um fluxo definido aqui de interação, do web vai para a aplicação, da aplicação do banco, eu não consigo ali flexibilizar essa execução. Eu preciso adequar a minha aplicação a essa lógica de 3 camadas. Outra coisa, isso acaba me deixando um pouco travado quando eu falo de inovação. Por exemplo, eu queria colocar um módulo aqui para forecast. Vamos fazer previsões ali com base nos dados da minha aplicação. Esse módulo de forecast iria ter que ser provisionado aqui fora da lógica da minha aplicação e integrado aqui a esse pipeline, a esse caminho aqui de interação dos dados, tá bom? É possível inovar com essa arquitetura, mas eu acabo tendo que agregar serviços independentes aqui nesse modelo inicial. Eu não tenho muita flexibilidade aqui, porque o modelo é composto por essas 3 camadas, que são camadas ali definidas, mas ainda assim eu consigo criar minha aplicação se eu quiser. Legal? Então, essa arquitetura é a primeira arquitetura na qual a gente, inclusive, pensa quando a gente tem a ideia de um produto inovador. Só que eu estou aqui para mostrar para vocês também que essa não é a única possibilidade. E para mostrar para vocês como a AWS vem inovando e como a gente pode agregar serviços diferentes à nossa arquitetura, que vão nos ajudar não só a ter mais flexibilidade, mas lá na frente vão nos ajudar a escalar sem sofrimento, sem ter que ficar gerenciando infraestrutura, sem ter que perder tempo com o provisionamento, com a preocupação ali com os recursos para suporte à minha aplicação final. Então, a gente vai, pessoal, deixar a coisa o mais simples possível, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre alguns serviços que vão simplificar a nossa vida quando a gente for construir um MVP. Então, vamos supor que a gente esteja aqui numa empresa e alguém aqui dentro dessa empresa teve a ideia de um produto, tá bom? E o produto vai ser o produto que a gente vai usar na demonstração, que é uma aplicação de postagem de fotos. Então, vamos supor que não existe um Instagram e alguém teve uma ideia de criar um Instagram ali, beleza? Só que na nossa empresa, a gente vai utilizar somente serviços ali gerenciados que nos dão a possibilidade de sair um pouco dessa lógica aqui de 3 camadas e de entrar em outra coisa, em um panorama mais flexível. O que eu preciso para lançar a primeira versão da minha aplicação? O que eu preciso para construir o primeiro passo da minha jornada de desenvolvimento? Gente, a ideia aqui é apresentar alguns serviços que eu consigo utilizar para que eu construa um MVP com mais facilidade. Eu vou até dispor todos na tela e a gente vai falando ali de um por um. Pessoal, esse portfólio aqui, esses 5 serviços, já nos ampliam ali a nossa jornada de desenvolvimento e tornam ali o lançamento do nosso primeiro produto mais simples, tá bom? Vamos começar falando desse componente aqui, que é o Elastic Beanstalk. Então, eu estou lá coordenando uma equipe de desenvolvimento. E essa equipe de desenvolvimento está construindo a nossa aplicação de postagem de fotos. E essa equipe de desenvolvimento me diz o seguinte: olha, eu preciso, agora que eu já criei toda a lógica da minha aplicação, eu preciso colocar essa aplicação em algum lugar. Gente, uma das possibilidades é utilizar esse serviço aqui, que é o Elastic Beanstalk, tá? Esse serviço é um serviço muitas vezes chamado de plataforma como serviço, Platform as a Service. Então, a AWS vai criar um serviço que nos ajuda a implantar, nos ajuda a gerenciar a nossa aplicação de maneira muito simples. Como eu faço isso? Gente, no Elastic Beanstalk eu tenho, por padrão, 2 possibilidades de ambiente.
Se eu quiser, eu posso pegar o meu código, empacotar meu código e executar o meu código em um ambiente que já está criado, um ambiente web, um ambiente que serve para aplicações web e que já é totalmente pré-provisionado para mim. Esse ambiente, pessoal, tem as coisas básicas ali que a gente precisa para rodar uma aplicação. Tem uma camada de computação, tem o armazenamento, tem o banco de dados e tem a hospedagem do front-end, da camada de apresentação para o meu usuário final. Então, uma das ideias para hospedar um MVP é começar com um ambiente pré-preparado. A AWS já lança para você módulos de computação, módulos de banco de dados, módulos de armazenamento, e eu coloco a minha aplicação em um ambiente que já está definido ali. Essa é uma das possibilidades, tá, pessoal? Outra possibilidade é o que a gente chama de App Runner. Vamos supor que a gente esteja trabalhando com container, certo? Que a gente esteja construindo, por exemplo, em Docker. A gente consegue utilizar o App Run para rodar container de maneira gerenciada, tá bom? Então, de novo, eu tenho um serviço que facilita a implantação de uma aplicação que é totalmente definida por containers, tá bom? Gente, o que o App Runner vai me dar é muito parecido com o que o Elastic Beanstalk vai me dar, tá bom? Esses dois componentes, esses dois serviços, eles trabalham de maneira similar. Qual que é a diferença? A diferença é que o App Runner serve para containers e o Elastic Beanstalk serve para uma gama maior de aplicações, para uma aplicação que eu defini e construí utilizando uma linguagem de programação, mas que não está containerizada, tá bom? Então, se eu estiver rodando, por exemplo, o Docker, eu consigo criar um ambiente pré-provisionado dentro do App Runner também. Então, gente, esses dois serviços nos ajudam muito. Você que é desenvolvedor pode empacotar o seu código e executar em um serviço. Eu não preciso pensar e provisionar toda a infraestrutura em um momento inicial. E, gente, se a gente expandir esse cenário, existem outras possibilidades também, tá bom? Por exemplo, o Lightsail é um produto que poucos conhecem até, e é um produto que nos ajuda muito quando a gente vai utilizar ambientes enxutos, ambientes empacotados e ambientes pré-configurados. Eu vou até abrir a página dele aqui para vocês darem uma olhada, e aí a gente pode entender um pouquinho mais sobre essa proposta, tá bom? Gente, a ideia do Lightsail é ser o mais simples ali para que você possa criar um ambiente que seja empacotado. É o que a gente chama de solução de VPS, tá bom? VPS é Virtual Private Service, é ali um produto empacotado, um sistema empacotado, uma máquina virtual fechada que hospeda a sua aplicação e que você consegue ali subir uma primeira versão do seu produto, por exemplo. Tá bom? Então, vamos pensar no Lightsail como um serviço de hospedagem. O que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é como é simples e como eu tenho a possibilidade de subir uma estrutura enxuta para os meus primeiros testes, se eu quiser. Gente, o Lightsail ele funciona por planos, tá bom? Então, eu consigo definir a camada de servidores virtuais, se eu quiser, e o servidor que eu escolher já vem com processador e memória, um SSD e um pacote de terabytes que você pode transferir, tá bom? Então, no custo do servidor, eu já tenho tudo isso embutido. Se eu quiser, eu compro o meu pacotinho e aí eu posso subir a minha aplicação nesse servidor virtual. Se eu quiser integrar com um container, também consigo rodar um container empacotado, um container que já vem uma máquina com uma quantidade de CPU e RAM definida, e eu consigo ir criando esses pacotinhos integrados, tá? Eu quero adicionar uma camada de armazenamento de objetos. Eu consigo também, por um valor menor, eu consigo criar esse pacotinho e integrar ali ao meu ambiente. Então, se a gente parar para pensar ali no pacote, no menor pacote que a gente consegue subir dentro da AWS,
o Lightsail vem à cabeça. A gente precisa experimentar essa solução. Legal? Em um plano só, você acaba com um problema de computação, armazenamento, banco de dados, transferência de dados. E eu resolvi ali a vida de quem quer subir uma versão mínima, rápida, dentro de um console específico. Legal, gente? Então, a gente consegue subir ali também um ambiente dentro do Lightsail. Gente, o que é legal e interessante da AWS, tá bom? A AWS também tem um marketplace, tá? Então, se você quiser subir uma solução específica, um sistema operacional específico, eu não estou presa somente aos produtos que já são nativos. Por mais que a gente tenha mais de 200 produtos, tem coisa ali que a gente vai só encontrar no marketplace. Então, eu tenho essa flexibilidade também para começar a trabalhar e experimentar não só com aqueles 200 produtos, 200 e tantos produtos, mas também com algo de mercado que eu queira subir dentro da AWS. E aqui a gente tem de tudo, tá, pessoal? Um marketplace mesmo, em que as empresas, outras empresas, empresas terceiras, criam um produto, criam uma aplicação e sobem essa aplicação em AWS. Se a gente pegar aqui, por exemplo, soluções de segurança, só para dar um exemplo, a gente vai ter um portfólio enorme de empresas que foram lá, criaram aplicações, criaram produtos e possibilitam ali a subida, a execução desses produtos dentro de um ambiente AWS. Por exemplo, muito comum aqui a gente rodar um Fortinet, certo? Que é uma solução de firewall e é uma solução de VPN. Pô, eu já rodo Fortinet dentro da minha empresa e a minha aplicação precisa dessa camada de autenticação. Eu posso subir a mesma coisa que eu tenho na minha empresa dentro da AWS? Eu posso, porque a Fortinet foi lá e desenhou uma solução para subir em AWS, para que ela seja hospedada em AWS. Então, pessoal, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que a gente tem uma grande gama de possibilidades quando a gente vai lançar um produto, quando a gente vai lançar uma versão inicial e quando a gente vai definir uma aplicação em um ambiente AWS. A gente não precisa adequar alguns componentes da aplicação e a gente consegue, com certeza, utilizar o marketplace para ampliar ali as funcionalidades do meu produto. Legal, pessoal? É bem interessante para quem já está acostumado a mexer com algum software, já tem ali uma certa familiaridade e precisa de soluções de mercado dentro da AWS. Bacana. Bom, então a gente viu aqui que a gente consegue, eu desenvolvedor, consigo ter um ambiente que já está pré-provisionado, jogar o código da minha aplicação ali, rodar aquele código, implantar aquele código, sem precisar pensar em infraestrutura, e eu consigo encontrar ali outras soluções para agregar dentro do meu produto final. Só faltou, pessoal, a gente falar do Amplify, tá? E eu deixei o Amplify por último de propósito, tá, pessoal? Porque é o assunto da nossa demo, tá? Qual que é a ideia do Amplify? Falando um pouquinho sobre a nossa aplicação lá de postagem de fotos. Vamos supor que eu escrevi todo o código da minha aplicação, todas as páginas estão definidas, está tudo lindo. E eu preciso hospedar isso em algum lugar. O Amplify, gente, vai me dar uma abordagem mais simplificada para que eu crie aplicações, tá? Então, ele já vai me fornecer componente de desenvolvimento sem servidor, já vai me fornecer um módulo de autenticação do usuário, um módulo de armazenamento de dados, um módulo de envio de notificações, sem que eu precise realmente provisionar um serviço separado e integrar esse serviço na minha solução. Por exemplo, eu estou lá com a minha aplicação e alguém vai postar uma foto dentro da minha aplicação. Vocês concordam que eu preciso salvar essa foto em algum lugar? Eu preciso escrever essa postagem em um banco de dados. Em vez de eu construir toda a minha aplicação, dentro da minha aplicação, integrar aquela aplicação com um banco de dados, construir o banco de dados do zero, criar as tabelas do zero, eu consigo, no Amplify,
bem facilmente adicionar um armazenamento, adicionar um banco ao meu aplicativo e por trás o Amplify vai criar essa tabela de uma maneira visual, de uma maneira que a gente vai atestar aqui dentro do console, tá bom? Gente, a grande sacada do Amplify em relação aos outros serviços é que o Amplify ele trabalha muito com aplicativos sem servidor. E aí a gente entra naquele assunto que estávamos falando até agora, que é, eu não preciso de uma arquitetura tradicional, eu não preciso hospedar a minha aplicação em um servidor tradicional, eu posso inovar e eu posso, inclusive, utilizar serviços serverless, serviços sem servidor, serviços gerenciados para escalar conforme demanda, tá? Então, a grande sacada do Spotify é eu consigo definir vários componentes que são componentes sem servidor, aproveitando ali todos os serviços que já são gerenciados pela AWS para que eu realmente crie e disponibilize a minha aplicação. Pessoal, rapidamente ali, para quem ainda não utilizou ou para quem não conhece a terminologia, quando eu falo de um aplicativo ou de um serviço sem servidor, um serviço sem servidor, ele me dá a capacidade de poder computacional, ele me dá a capacidade de realizar algum processamento, mas eu não preciso criar uma máquina para hospedar aquilo. Por exemplo, eu vou subir a minha aplicação dentro de uma máquina virtual. Eu preciso ir lá no console da AWS, eu preciso escolher a máquina que eu vou querer executar. Essa máquina tem uma quantidade de CPU, ela tem uma quantidade de RAM, que são parâmetros definidos. Eu preciso anexar um disco àquela máquina. Então, eu preciso lidar com toda a infraestrutura por trás do provisionamento de poder computacional. Preciso criar a infraestrutura. Com o serviço sem servidor, por exemplo, o AWS Lambda, que é um serviço de processamento computacional serverless, eu não preciso subir uma máquina para rodar um código lá dentro. Eu consigo colocar o meu código dentro da plataforma e a AWS na outra ponta vai provisionar a capacidade computacional que eu realmente preciso para rodar aquele código naquele momento, tá bom? Então, quando eu falo de módulo sem servidor, vocês precisam pensar em serviços em que eu não preciso criar máquinas, eu não preciso provisionar infraestrutura para realmente ver a execução ali se realizando, beleza? E o Amplify tem vários desses serviços, a gente vai ver um pouquinho na demo, como é fácil lançar uma aplicação, porque eu não preciso lançar nenhuma máquina. Com a aplicação que a gente subiu aqui, vocês vão ver, a gente não tem o lançamento de máquinas virtuais para hospedagem. Ele hospeda de maneira totalmente sem servidor. Legal? Isso facilita muito a implementação de vários módulos de uma aplicação também. Pessoal, antes da gente passar para a demo, vamos olhar um pouquinho para uma arquitetura moderna, uma arquitetura ali que faz um contraponto com essa arquitetura tradicional de 3 camadas. O que é uma arquitetura moderna, gente? Então, uma arquitetura moderna, ela tem essa cara aqui, tá bom? E se a gente parar para analisar essa arquitetura, a primeira coisa que a gente vê aqui, eu não tenho mais aquele padrão definido de 3 camadas sempre fazendo alguma coisa. Não, eu tenho uma camada mais flexível de apresentação, eu tenho uma camada mais flexível de lógica de negócios e eu tenho uma camada de dados. Aqui dentro de cada camada eu posso ter uma gama muito ampla de serviços. E é por isso que modernizar a arquitetura é tão importante, tá, pessoal? Quando a gente fala de arquitetura moderna, a gente bate também muito no conceito de microserviços, tá bom, pessoal? O que são microserviços? Vamos imaginar a sua aplicação, o seu produto, definido por um conjunto de vários serviços independentes. Cada serviço faz uma coisa. Eu tenho um serviço, por exemplo, responsável pela camada de login e cadastro do usuário.
eu tenho um serviço que é responsável pela camada de front-end do usuário, eu tenho um serviço que é responsável pela camada de imagens e armazenamento ali da minha aplicação. Então, quando eu falo de microserviços, a gente fala ali de um empacotamento de vários serviços independentes dentro de uma aplicação. Todos esses serviços, eles se comunicam, e eles se comunicam por APIs. APIs ali bem definidas, documentadas, que fazem a comunicação entre vários serviços. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque muitas vezes, na jornada de vocês, vocês podem ouvir o termo, podem ali se deparar com uma execução de microserviços, tá? E construir microserviços tem muito a ver com uma arquitetura moderna. Legal, gente, mas voltando aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui de diferente de uma arquitetura tradicional é que a gente tem um pouco mais de flexibilidade ali quando a gente fala das camadas, tá bom? E, pessoal, se a gente parar para analisar aqui nessa arquitetura, a gente não tem que provisionar recursos de infraestrutura. A gente está falando de serviços gerenciados e serviços sem servidor, tá bom? Por exemplo, a gente vai ali apresentar o produto da nossa aplicação por meio do Amplify, e a gente vai ver como funciona ali na prática, na nossa demo. E a lógica de negócio, em vez de a gente hospedar em uma máquina virtual o nosso código, a nossa camada de aplicação, a gente vai hospedar no Lambda, que é um serviço de computação sem servidor. Eu jogo o meu código no Lambda, ele vai rodar o meu código e vai gerar um resultado. Eu não preciso me preocupar em subir máquinas para que aquilo funcione, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem o Fargate, que funciona de maneira muito parecida com o Lambda, tá, pessoal? Mas é um serviço que me dá capacidade computacional sem servidor, mas para container, tá bom? Então, se eu estiver rodando container, eu consigo subir ali o meu container no Fargate. A camada de lógica da minha aplicação, ela funciona por comunicação por eventos. Esse é um padrão de arquitetura moderna também que chama muita atenção, tá? Tudo que acontece ali em cada componente da minha camada, da lógica da aplicação, é um evento. E é um evento que vai passar ali entre os serviços e vai se comunicar. O serviço que faz essa comunicação, aqui no caso, é o Event Bridge, e ele é um serviço de processamento de eventos e mensagens. Então, aqui a gente já vê que a gente tem uma coisa um pouco diferente ali do tradicional. Na camada de lógica, a gente tem vários serviços independentes se comunicando por eventos ali, de um lado para o outro. Legal, gente. E a camada de dados, que é a camada de persistência ali da informação do meu usuário. Gente, de novo, todos esses serviços aqui podem ser provisionados sem servidor. Vamos imaginar, por exemplo, da maneira tradicional, pessoal, como a gente subiria um banco de dados? Bom, a gente precisa de uma máquina, a gente precisa entrar nessa máquina, criar essa máquina, a gente precisa colocar o banco de dados dentro dessa máquina, a gente precisa executar o banco dentro dessa infraestrutura e precisa criar as nossas tabelas, tá? Então, tradicionalmente, a gente vai precisar de servidores de banco de dados. Qual é a diferença aqui, o diferencial dessa arquitetura mais moderna? Aqui a gente consegue trabalhar com, de novo, módulos serverless, módulos sem servidor. Por exemplo, o DynamoDB, pessoal, é um banco de dados NoSQL, um banco de dados não relacional, que trabalha com um conjunto de chaves e valores. A gente vai ver na demonstração também. E eu não preciso subir nenhuma máquina para criar um DynamoDB. Eu só crio uma tabela e a infraestrutura por trás que eu preciso para rodar aquela tabela, para persistir as informações, para ter aquela informação guardada, vai ser provisionado pela AWS. Eu não vou interagir, não vou ter que gerenciar essa infraestrutura, tá, pessoal? Se eu quiser um esquema relacional, só a título de curiosidade, eu posso usar o Aurora, que tem um módulo serverless também, tá? Então, eu consigo criar um Aurora sem servidor, que é um banco de dados da AWS, pessoal, e ele é
ele é similar ao MySQL e ao Postgres, né? Ele é compatível com o MySQL e com o Postgres. Então, se eu estiver rodando algum desses dois mecanismos de banco de dados, eu consigo utilizar o Aurora também, tá bom? Bom, mas qual que é a ideia aqui, tá, pessoal? Tanto a camada de apresentação, quanto a camada de lógica do negócio, quanto a camada de dados, todas essas camadas, elas estão sendo executadas com serviços gerenciados, serviços em que eu não preciso subir infraestrutura, subir máquinas virtuais ali para realmente ter uma execução. Legal? Então, já dá para perceber que o cenário muda um pouco. E, gente, a ideia aqui é mostrar para vocês como um ambiente em nuvem, em um ambiente que já me dá serviços de arquitetura moderna, de arquitetura serverless, pode ser o ambiente correto para que eu possa testar, experimentar e criar um produto que já nasce modernizado. E é muito interessante, pessoal, um adendo, por quê? Bom, se, por exemplo, eu não tenho que provisionar um servidor para escrever no banco de dados, esse servidor pode escalar conforme a demanda também. Se a AWS está cuidando do provisionamento da infraestrutura, eu consigo escalar mais rápido. Você concorda? Porque eu não preciso subir uma máquina para escalar. Eu não preciso atender a demanda colocando mais infraestrutura. Não, eu vou escalar conforme demanda e a infraestrutura vai sendo adicionada também conforme demanda. Então, esse tipo de arquitetura moderna é uma arquitetura interessante para subir uma primeira versão, porque ela é muito simples e porque existem componentes que facilitam a nossa vida, como o Amplify, em que eu defino a minha aplicação de maneira fácil, de maneira rápida, mas também é uma arquitetura boa para escalar, porque eu não dependo, eu não estou presa a máquinas virtuais aqui em nenhum momento. Né? Todos os componentes aqui, pessoal, eu consigo escalar sob demanda, eu consigo ir criando e escalando ali, inclusive utilizando toda a infraestrutura global que a AWS me dá. Então, eu tenho aqui uma possibilidade já muito interessante para começar a experimentar. Legal? Então, para a gente demonstrar um pouco como é fácil e como é simples trabalhar com uma arquitetura moderna, tá, pessoal? A gente, depois de ver essa proposta aqui de modernização, a gente vai verificar um pouquinho como tudo isso funciona na prática, tá? E como eu falei para vocês, a ideia aqui da demonstração é trazer o Amplify. Então, a gente tem uma aplicação que é a aplicação lá da nossa empresa, que é a aplicação similar ao Instagram, uma aplicação de postagem, e a gente vai fazer um deep dive aqui, explorar essa aplicação, e a gente vai reproduzir e hospedar essa aplicação para todo mundo dentro de um ambiente cloud, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como qualquer um pode subir ali um produto dentro do Amplify de maneira simples, beleza? Pessoal, o que a gente vai fazer nessa demo, tá bom? A gente tem duas tasks aqui. Primeira coisa, pessoal, que eu vou mostrar para vocês é como funciona a ferramenta, tá bom? Então, a gente vai pegar uma arquitetura completamente baseada em serviços gerenciados, completamente passível de escalabilidade, completamente definida por serviços AWS, por serviços sem servidor, e a gente vai explorar como ela está construída, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês todo o ambiente da aplicação. E depois, a gente vai fazer uma alteração na camada de apresentação. A nossa aplicação ela não está pronta, a gente vai fazer essa última alteração aqui e eu vou lançar essa aplicação ao vivo aqui para demonstrar como o lançamento, o deployment é simples e é rápido dentro dessa plataforma. Beleza? Então, gente, vamos para a nossa parte prática, vamos para a nossa demonstração. Eu vou abrir aqui a interface AWS, tá bom? E a gente vai começar a explorar o Amplify. Antes de eu falar da AWS, pessoal, eu vou trazer um pouquinho sobre a página oficial do Amplify no GitHub, tá bom? Para que a gente entenda no detalhe o que é o serviço. Gente, o Amplify não é uma máquina virtual, ele não é uma estrutura construída, ele não é uma infra como código. O que ele é uma biblioteca do JavaScript. O que acontece, né, pessoal?
Muitos módulos de aplicação e muitas aplicações hoje são escritas com JavaScript e com bibliotecas baseadas e com frameworks baseados em JavaScript. Então, o Amplify é a resposta da AWS a essa tendência ali e é nada mais do que uma biblioteca, tá? Uma biblioteca que vai facilitar ali o provisionamento dentro de AWS. Então, é como se eu empacotasse toda a minha operação de nuvem, tá? Todas as operações que eu preciso realizar para lançar algo em nuvem, eu empacoto isso dentro de uma biblioteca. Então, olha o que o Amplify já me dá. Então, o Amplify ele já me dá a possibilidade de integrar a minha aplicação com uma camada de autenticação por meio do Cognito, que é um serviço AWS que a gente vai ver, uma camada de analytics, tá? Com coleta de dados ali pelo Pinpoint, que é outro serviço ali de analytics da AWS. Ele já facilita o provisionamento de APIs, tá? Ele já consegue criar, inclusive, uma API para mim, para que eu possa buscar os dados da minha aplicação. Ele já consegue hospedar os arquivos da minha aplicação dentro do S3 e assim por diante, tá, pessoal? Então, o Amplify, ele me dá a possibilidade de pegar a minha aplicação e integrar com todos esses serviços aqui, tá bom? Eu não preciso construir do zero a camada de armazenamento dos meus arquivos. Dentro do Amplify, dentro da console, eu posso definir o S3, que é um armazenamento de objetos, como local de armazenamento dos meus arquivos. Então, aqui eu tenho uma maneira de conectar a minha aplicação com vários componentes da AWS, que já estão prontos, que já estão construídos e que podem ser lançados junto ali com a minha aplicação. Legal? E a gente vai ver na prática como o Amplify funciona dentro de um ambiente AWS. Então, vamos lá. Gente, eu estou com a minha conta AWS aqui, já conectada. Para quem nunca viu o console AWS, essa é a cara do console. Eu tenho a página inicial do console aqui. Aqui ao lado eu tenho a região em que eu estou, tá bom, pessoal? Uma coisa interessante também de lançar produtos e experimentar com a AWS é que eu consigo fazer isso em várias regiões. Tá? Eu não sei se o meu usuário vai ter um tempo de latência grande se eu hospedar tudo fora do Brasil. Dá para eu testar, porque vocês veem, eu fisicamente estou em São Paulo, aqui eu estou executando em Norte da Virgínia e está tudo certo. E a minha aplicação está rodando normalmente. Legal? Pessoal, o que a gente vai fazer, tá bom? Eu tenho uma aplicação que já está rodando no Amplify, então eu vou entrar no Amplify aqui para vocês, só que ela não funciona, porque eu não tenho as páginas ainda definidas dentro da minha aplicação. Então, se eu abrir o console, a minha aplicação está aqui, ela já está montada, mas ela não funciona, tá bom? E a gente vai consertar essa aplicação e a gente vai ver o que realmente essa aplicação está fazendo. Deixa eu só passar para cá, para ele parar de subir o ambiente, beleza? Então, pessoal, vou arrumar aqui. Eu tenho a minha aplicação aqui, só que ela não funciona. Eu vou entrar para vocês verem, tá bom? A gente vai arrumar juntos e vai entender aqui o que está acontecendo com essa execução. Se eu clicar aqui, gente, na URL da minha aplicação, a gente vê que tem uma URL aqui, mas a gente vê que ela não funciona. E eu falei para vocês que na nossa empresa a gente teria um aplicativo de postagem de foto que nem o Instagram aqui. Beleza, não está funcionando. Então, a gente vai arrumar aqui essa execução e durante essa jornada a gente vai entender como funciona o Amplify. Tá? Vamos entender o que a gente já fez até agora, pessoal. Bom, até agora a gente tem um ambiente de provisionamento, então existe um ambiente que hospeda a minha aplicação e existe o back-end da minha aplicação. Pessoal, tudo isso é provisionado pelo Amplify, tá bom? Eu não precisei criar um back-end do zero e integrar serviço por serviço com a AWS. Dentro do Amplify, eu já defini um back-end e eu já defini a minha hospedagem. Eu já defini uma URL, inclusive, para hospedar a minha aplicação, tá bom?
vamos explorar um pouquinho do back-end da nossa aplicação. O back-end da nossa aplicação, pessoal, tem algumas coisas, tá bom? Como eu comentei para vocês, eu não preciso construir nem módulo de autenticação, nem módulo de API, nem módulo de armazenamento, nem nada do zero, tá? Quando eu defini a minha aplicação e joguei o código da minha aplicação dentro do Amplify, eu já consegui criar uma camada de autenticação, uma camada de API, uma camada de armazenamento aqui para o meu negócio, tá bom? Como que isso é feito? Pessoal, a minha camada de autenticação, ela é rodada pelo Cognito. E o Cognito é um serviço que vai me dar um armazenamento de identidades e vai me dar uma possibilidade de gerenciar o login e senha, de gerenciar o processo de autorização dos meus usuários. Então, se eu olhar aqui na página do Cognito, eu já criei um usuário aqui, que é o meu usuário. Meu usuário tem o meu e-mail e tem uma senha específica para entrar no portal, tá? Quando eu faço isso, gente, eu abro a possibilidade de integrar um módulo de armazenamento de usuários e de gerenciamento de senhas que já está pré-provisionado, que já está criado. É só integrar a minha aplicação. É só apontar no código da minha aplicação ali o armazenamento das identidades e eu já tenho uma integração perfeita com um serviço que não precisa de muito esforço ali para ser criado. Na verdade, o Cognito, ele é um serviço gerenciado, tá? Ele já disponibiliza ali a possibilidade de criação de user pools, que são grupos de usuários, e de um usuário específico aqui dentro do console. Bom, então, eu já tenho como criar toda a interface de autenticação e autorização do meu aplicativo dentro de um serviço AWS. Vocês estão vendo que a integração entre os componentes já está feita. Eu já consigo aqui automaticamente integrar o Amplify com o Cognito. Esses dois componentes já se falam, tá bom? Então, dentro do back-end da minha aplicação, a gente tem a camada de autorização e autenticação, que é o Cognito. A gente tem uma camada de APIs. Então, eu já criei aqui duas origens de dados que expõem dois endpoints, que expõem dois endereços, e eu já consigo ali mexer nas APIs da minha aplicação. Se a gente verificar aqui, eu vou abrir a página das origens de dados e eu já tenho uma tabela ali dentro do DynamoDB. Então, eu criei APIs, pessoal, e essas APIs são mapeadas para uma tabela, para um banco de dados, tá? Quando eu lancei a API, eu já criei também a camada de banco, e essa camada de banco, ela está definida dentro do DynamoDB. Que, como eu falei para vocês, é um serviço sem servidor, é um serviço que funciona de maneira escalável e é um serviço que facilita a minha interação e escrita e leitura rápida de dados, tá bom? Então, de novo, gente, o Amplify ele já está integrado dentro do DynamoDB. Essa é a vantagem ali de se executar componentes interligados em nuvem, componentes AWS. Eu já tenho ali a facilidade dessa integração. Se eu for aqui explorar itens, a gente vai ver que já tem um item aqui, já tem um item no back-end da minha aplicação. A gente só não está vendo porque a página web não está construída ainda, beleza? Então, eu já tenho uma tabela, eu já tenho APIs e eu já tenho como procurar, eu já tenho como buscar dados em tabela também. Legal? Por fim, gente, a gente tem a parte de armazenamento. Todos os arquivos da minha aplicação já estão no armazenamento dentro do S3. Posso entrar aqui para vocês verem. Então, eu já tenho também essa camada definida. E, de novo, eu consigo ter todos os arquivos em um lugar só. Eu consigo ter todos os modelos, todos os componentes do back-end em um local só. De novo, um local escalável, eu não precisei subir nenhum servidor para adicionar esses dados aqui. Legal? Então, pessoal, via de regra,
quando eu subi a minha aplicação dentro do Amplify, ele me deu, além do ambiente ali para rodar a minha aplicação, ele me deu 3 coisas. Uma camada de autenticação, uma camada de APIs e banco de dados e uma camada de armazenamento dos arquivos da minha aplicação. Legal? Eu posso ir mais a fundo, gente. Eu posso conectar esse ambiente com serviços de analytics, por exemplo, e eu consigo, assim, expandir um pouco da execução da minha aplicação, inclusive experimentar com umas funções mais avançadas, né? Por exemplo, aquele exemplo que eu dei, quero fazer forecasting, quero fazer previsão, eu consigo também. Legal? Então, eu falei para vocês que isso daqui é muito bom, o back-end está tudo certo, mas a minha aplicação não está funcionando, né? Eu tenho todos esses componentes, eu tenho a autenticação, eu tenho as APIs do banco, eu tenho a camada de armazenamento de arquivos, mas por algum motivo, o meu ambiente de hospedagem, a minha URL não abre, tá bom? E o que a gente vai fazer é modificar os arquivos da aplicação, vamos modificar a página web e ver como a gente provisiona, constrói e lança essa aplicação de maneira rápida, tá bom? Então, pessoal, para a gente fazer isso, eu vou pegar aqui um componente que se chama Cloud9. O que é o Cloud9, gente? O Cloud9 é uma IDE, que nem o Visual Studio. Para os que conhecem o Visual Studio aí, eu tenho, então, um ambiente de desenvolvimento, em que eu posso arrumar a minha estrutura de arquivos, escrever os meus códigos ali e conectar no Amplify. Por que eu estou usando o Cloud9? Porque ele está dentro da AWS e conectar com o Amplify é bem mais fácil do que executar localmente. Legal? Então, eu tenho uma IDE, um ambiente de desenvolvimento aqui no Cloud9, eu vou abrir para vocês e a gente vai verificar como eu construí a minha aplicação aqui dentro, beleza? Deixa ele carregar. E aí a gente vai verificando passo por passo. Deixa eu pegar aqui, depois a gente volta com esse arquivo. Legal, pessoal. Clear. Eu tô com... Beleza. Gente, o que a gente tem aqui? Deixa eu dar um zoom aqui, ver se funcionou. O que a gente tem aqui dentro do Cloud9? Tá? Como eu falei para vocês, o Cloud9 é uma IDE. Eu poderia usar o Visual Studio, que é um outro ambiente de desenvolvimento, mas eu optei por usar algo dentro da AWS. Vamos fingir que eu sou um desenvolvedor, uma desenvolvedora. Eu cheguei lá com o meu aplicativo pronto e falei, olha, eu quero subir na AWS de maneira rápida, tá bom? Aqui eu tenho todos os componentes do meu aplicativo. Então, eu tenho a camada de CSS, a camada visual, eu tenho todos os componentes de JavaScript, tá? Eu tenho todas as funcionalidades da minha aplicação aqui, eu preciso subir em AWS. E me falaram para usar o Amplify. Então, eu fui aqui, peguei todas as minhas pastas de desenvolvimento e joguei aqui dentro. Tá? E agora eu vou alterar algumas dessas funcionalidades para que a gente possa lançar tudo isso no Amplify. Gente, quando eu conecto uma aplicação no Amplify, ele cria uma pasta para mim. Essa pasta se chama Amplify. E nessa pasta eu tenho basicamente definidos todos os componentes do meu back-end. Aqui eu tenho a definição da API, aqui eu tenho a camada de autenticação, aqui eu tenho o storage. Então, se eu pegar, por exemplo, a camada de API, eu tenho arquivos que me definem como eu vou subir essa API. Arquivos de parâmetros para subir essa API. Então, quando eu falo, pô, gente, dá para fazer tudo rápido, a gente consegue, o que eu quero dizer é, a gente consegue definir tudo em um template, em um modelo, para subir aquilo ali de maneira muito mais ágil, tá bom? Então, quando eu conecto uma aplicação com o Amplify, eu pego o código da minha aplicação e eu crio uma estrutura de definição aqui do Amplify, beleza? E assim eu subo uma API, um módulo de autenticação, um módulo de armazenamento, de maneira muito mais simples. O melhor, pessoal, tudo documentado, a documentação é bem ampla também para subir e definir esses parâmetros, tá bom? Vamos dar uma explorada aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui, por exemplo, a gente está vendo um template
tá um template do CloudFormation. O CloudFormation é um serviço de infra como código. E nesse template, eu defino tudo que eu preciso, todos os componentes que eu preciso para subir a minha API, o meu banco de dados, a minha estrutura de tabela e assim por diante, tá bom? Então, por código, por meio de infra como código, eu defini toda a estrutura da minha API. A gente não vai entrar em detalhes, tá, pessoal? Mas a gente vai ver no geral aqui como tudo funciona. Legal, gente. Então, a conexão com o Amplify, a conexão da nossa aplicação com o Amplify está funcionando. O que eu vou alterar? Pessoal, tem 3 arquivos que eu vou alterar com vocês, tá bom? Que eu trouxe aqui, só como anotação, tá, pessoal? Dentro do Visual Studio. E são esses 3 arquivos aqui. Create Post, o Post e o Posts, tá? Esses são 3 módulos em JavaScript. A gente não precisa entrar em detalhes do código, essa não é a ideia. A ideia é ver o negócio lançando dentro da AWS, mas eu vou explicar o que cada código faz, tá bom? Então, esse componente Create Posts, ele está faltando dentro da nossa aplicação. O que ele vai fazer? Ele vai apresentar um formulário para o usuário vai jogar uma descrição, jogar um título, jogar uma imagem ali e vai postar aquela imagem, beleza? Então, a gente falta ainda na nossa aplicação o componente que deixa o nosso usuário fazer um post. Esse segundo componente aqui, da postagem, vai exibir uma foto específica dentro da plataforma, beleza? Ele vai consultar o banco de dados, procurar uma imagem que já está postada e exibir aquela imagem como um post específico. E o terceiro componente vai listar todas as postagens que a gente fez na plataforma, beleza? Então, faltam esses 3 componentes aqui para que a nossa aplicação fique inteira e para que ela apareça em tela. E a gente vai provisionar esses 3 componentes agora, tá bom? Eu vou tirar daqui a tela de comentários e a gente vai abrir esses 3 componentes aqui dentro da IDE. Se eu for em Source aqui, a gente vê que todos os componentes estão listados, todos os componentes do JavaScript que eu preciso para executar a minha aplicação estão aqui, beleza? Deixa eu tirar o zoom. Então, pessoal, vamos começar com a camada de post, com a tela de exibição de posts específicos. Eu tenho um código que eu vou colar aqui. Esse código, como eu falei para vocês, pessoal, a ideia não é entrar em detalhes, mas esse código vai exibir o post específico, vai chamar o banco de dados, fazer uma consulta e exibir o post, tá bom? Ele vai basicamente interagir com as APIs que a gente criou no Amplify. Arrumamos essa parte, vamos arrumar a página de lista de posts aqui também. Eu vou colar o código de execução da lista dos posts. Colei esse código para listar os posts. Mais uma vez, ele vai chamar a API que a gente criou e ele vai fazer uma lista de todos os posts. E agora eu vou alterar a página de criação de um novo post, para a gente ter como fazer isso também. Beleza? Salvar essa página. E agora, gente, aqui no nosso source, a gente tem essas 3 páginas atualizadas, beleza? Como eu falei para vocês, gente, dentro do Amplify, a gente já tem um sistema de hospedagem, tá bom? O Amplify ele já me dá a possibilidade de hospedar o meu site com uma URL. Eu posso mudar essa URL? Eu posso mudar, mas eu já tenho uma URL padrão do Amplify que eu consigo utilizar. O que a gente precisa fazer, pessoal, basicamente é provisionar uma nova versão agora com esses arquivos atualizados, tá? Então, vamos voltar para a nossa IDE. E como eu faço isso, tá, pessoal? Bom, primeira coisa que eu preciso para atualizar o meu deploy, atualizar a minha hospedagem. Eu preciso de uma fonte do código. O código está aqui na minha IDE, o código está nesse monte de arquivo aqui no Cloud9,
o que eu vou fazer é jogar esse código no GitHub e do GitHub o Amplify vai pegar e provisionar todos esses componentes. Legal? Por que eu preciso do GitHub, pessoal? Porque eu preciso de uma fonte confiável, uma fonte para o meu código da minha aplicação. Eu posso usar outros repositórios de código, mas nesse caso a gente está usando o GitHub. E se a gente consultar aqui, vocês veem que eu já estou conectada aqui com o meu GitHub e o meu GitHub tem um repositório para essa aplicação, beleza? Então, eu vou atualizar meu GitHub, o Amplify já está conectado com esse repositório também e ele vai pegar a atualização, construir uma nova versão e me dar o URL dessa nova versão. E aí a gente vai ver se está tudo funcionando, tá bom? Gente, eu vou colocar agora no GitHub a nossa última atualização. Vou dar um commit. Deixa eu pôr uma mensagem aqui. Beleza. Dei um commit. Ele falou, ó, você alterou 3 arquivos, agora eu vou enviar para o GitHub. E a gente vai ver que o Amplify já vai pegar aquela atualização automaticamente. Quando ele pegar aquela atualização, pegou a atualização, a gente vai ver que ele vai começar a atualizar aqui. Ele vai começar a criar, vai começar a provisionar, está provisionando o nosso ambiente. E aí a gente vai ver se ele empacotou e subiu tudo certinho, tá bom? Esse processo demora uns 5 minutinhos, dá para ver o log aqui do que ele está fazendo. Já concluiu, ele está terminando, ele está carregando aqui, mas a gente pode até verificar aqui que ele já foi construído, a gente já tem a interface inicial aqui, a gente já consegue definir um novo post, ele vai demorar um tempinho para carregar, eventualmente depois do Q&A a gente pode mostrar o resultado final. E aí agora, pessoal, a gente tem ali a página inicial da nossa aplicação, tá bom? Aqui no console, ele provisionou, ele construiu e ele realizou o deployment, tá? Então, o deployment está realizado também. E agora a gente tem uma aplicação 100% hospedada aqui dentro do Amplify, tá bom? E aí, pessoal, a gente pode, por exemplo, aqui no back-end, a gente pode fazer uma busca, né? Fazer uma busca, como eu mostrei para vocês, na tabela e verificar os posts aqui que já estão adicionados dentro da lógica da nossa aplicação, né? Que tem os itens aqui da nossa aplicação, cada item tem um ID, cada item tem uma lógica aqui dos dados, e assim a gente consegue interagir com a camada de banco de dados também da nossa aplicação. Bom? Pessoal, vamos... Bom, ele vai demorar um tempinho para carregar o conteúdo mesmo, vamos passando ali os próximos conteúdos e depois, eventualmente, no final, a gente mostra o resultado final, tá bom? Aqui até na demonstração, a gente conseguiu ver algumas coisas interessantes, tá? Primeira coisa interessante dessa execução que eu fiz, tá? Dessa aplicação ali que é mais modernizada, vamos dizer assim. Vocês viram que eu usei ali no módulo do Cloud9 o que eu chamei de infra como código, que eu chamei de arquitetura de infraestrutura como código. O que acontece, pessoal? Eu defini toda a interação com componentes da AWS em forma de código, em forma de JSON, em forma de uma linguagem de notação. Esse é um componente muito valioso para que a gente possa executar, principalmente produtos ali dinâmicos dentro de AWS, e a AWS em si nos traz o CloudFormation, tá? Que é um serviço de gerenciamento de infra como código. Eu defino e eu rodo um código que vai provisionar serviços para mim dentro dessa plataforma. Legal? E assim eu tenho maior facilidade ali em integração também, tá bom? Mas, pessoal, para finalizar, o que eu quero mostrar para vocês, que a gente vai retomar ali no nosso encontro seguinte, é uma gama mais ampliada de possibilidades que eu tenho quando eu penso em entrega rápida, entrega contínua, em definição contínua de aplicações. Pessoal, esses 3 componentes aqui são componentes
de pipeline de dados. São componentes que facilitam a rotação ali dos meus códigos e a integração dos meus códigos em uma estrutura final. Como, por exemplo, o Code Pipeline, gente, eu tenho um serviço 100% baseado em entrega de conteúdo, então eu posso criar módulos de entrega de conteúdo ali que eu utilizo na hora de subir um código, de fazer o deployment de novas atualizações, de lançar novas versões ali do meu MVP e assim por diante, tá bom? Esse serviço vai se integrar ao Code Build, vai se integrar ao Code Deploy para construir a versão final da minha aplicação e provisionar essa versão final, como, por exemplo, eu fiz aqui no Amplify. Então, se eu quiser um grupo de serviços ali de pipeline de entrega, eu consigo utilizar também. E, por fim, gente, o CloudWatch, fazendo a camada de monitoramento. Ele é um serviço de monitoramento. Ali eu tenho várias métricas da minha aplicação e eu consigo subir esse módulo final. Então, gente, quando eu falo de ferramentas de desenvolvimento, eu posso ter desde um repositório de um código até um pipeline de entrega contínua dentro de AWS. Isso me dá algumas possibilidades de inovação também. Outra coisa que eu posso ter algo que a gente chama de MLOps ou MLDevOps. Então, a AWS já traz produtos pré-definidos, que são produtos que implantam algum módulo de inteligência artificial para me ajudar a melhorar a qualidade ali do serviço que eu defini. Por exemplo, a gente pega aqui o Code Guru. O Code Guru, ele é um serviço que utiliza inteligência artificial para ajudar a melhorar a qualidade e a eficiência do meu código, da minha aplicação. Então, ele vai analisar o meu código, ele vai realizar toda uma análise do meu código e vai me indicar pontos de melhoria de qualidade. A mesma coisa com o DevOps Guru, é muito parecido, mas agora ele vai olhar para o ambiente DevOps da minha aplicação, vai analisar os dados de monitoramento desse ambiente, os logs desse ambiente, identificar alguma anomalia, alguma coisa que não foi correta, que não subiu conforme o esperado. E para terminar, a gente viu, gente, até uma possibilidade, né, que é o Cloud9, uma possibilidade de programar em um ambiente controlado dentro da AWS. No caso, eu falei para vocês que eu defini tudo da minha aplicação dentro de uma IDE específica. O Cloud9 me ajuda, mas eu tenho outras possibilidades. Tá? Eu tenho uma interface completa de linha de comando, só com comandos AWS, com comandos ali criados para interação com a nuvem, e eu tenho o SDK, que é um kit de desenvolvimento. Tá? O que ele vai fazer é me dar a possibilidade ali de trabalhar com provisionamento em AWS a partir de uma linguagem de programação específica. Beleza, gente? Então, assim, a gente consegue atualizar ali a nossa plataforma, a nossa aplicação, o nosso produto final de maneira dinâmica. Gente, então vamos lá, vamos concluir aqui o que a gente fez. Aqui está a minha aplicação, finalmente carregou. Tenho um post de teste que eu fiz com essa mesma imagem e um post de sunset, um post do pôr do sol ali que eu peguei uma imagem da internet também. Se a gente clicar aqui nesse post, a gente vê que eu tenho a foto aqui, uma localização, e eu tenho a descrição dessa foto, tá bom? Então, uma versão inicial da nossa aplicação de postagem de fotos está aqui, foi lançada pelo Amplify, foi hospedada ali pelo serviço que o Amplify nos dá também, e a gente expôs nessa URL aqui, que é a URL do Amplify, beleza? Para a gente testar, gente, para a gente finalizar e testar tudo, vamos fazer um novo post, que eu vou chamar de Catch, beleza? Então, de novo, eu estou em São Paulo, Brasil, a descrição cor de gato, eu tenho uma foto de um gatinho aqui, a gente vai criar esse post, ele vai subir aqui, vai atualizar e ele está aqui. Eu tenho essa foto também ali no meu painel inicial com todas as imagens. O que é legal, pessoal?
Quando eu posto essa foto, como está tudo conectado, eu estou conectada com o back-end, e o back-end escreve em um banco de dados. Se eu for aqui no DynamoDB, se eu for aqui no meu banco de dados, eu for nas tabelas aqui, e eu visualizar a tabela de posts, eu vou clicar aqui em explorar itens, eu já tenho o meu post do gato aqui persistido dentro do meu banco de dados. Legal? Essa é uma coisa que eu queria mostrar para vocês também. Então, eu já tenho essa persistência a partir do momento que eu subo alguma coisa para a minha aplicação. Outra coisa que eu tenho, gente, como eu estou expondo uma API, tá bom? Como eu estou expondo uma API para conectar com o banco de dados... Opa, entrei no serviço errado. Eu consigo fazer buscas dentro dessa API por meio de um console de buscas aqui facilitado. Estou escrevendo errado aqui. Mostrar para vocês. Gente, eu consigo sincronizar essa API com um serviço que se chama AppSync, e esse serviço, ele possibilita ali as buscas, possibilita realizar buscas dentro da minha API e listar os posts de maneira simplificada, tá bom? Então, como eu estou expondo uma API para escrever num banco, essa API, ela está guardada aqui no AppSync. Isso é uma outra coisa que o Amplify já me faz, tá bom? E quando eu digo que o Amplify já me faz, eu digo que eu fui no Cloud9, eu coloquei lá o código Amplify adicionar API e eu escolhi essa API aqui de GraphQL. Quando eu escolhi essa API, ele já me criou esse recurso aqui. Ele já guardou a definição dessa API no AppSync e já conectou essa API com o Dynamo. Tudo isso por meio de infra como código. Tudo isso por meio de um código definido ali no arquivo do CloudFormation, que está dentro do Cloud9. Se eu for fazer uma query aqui, eu já tenho até uma query definida, é uma query de listagem de postagem. Se eu fizer uma query aqui, eu vejo todos os posts que eu fiz aqui na interface listados, tá bom? Então, não só eu tenho uma API que guarda no meu banco de dados, não só eu conecto esse front-end da minha aplicação com o banco de dados, como também eu consigo realizar queries e eu consigo guardar a definição dessa API criada em algum lugar, beleza? Todo o esquema aqui da minha camada de persistência está dentro dessa API. Eu consigo consultar os arquivos no meu banco, eu consigo consultar no AppSync, ou eu consigo simplesmente abrir a aplicação e verificar todos os componentes listados aqui na minha URL, beleza? Aqui embaixo eu tenho um botão de Sign In e Sign Out, porque eu tenho um usuário, né? O meu usuário é ali definido no Cognito, então também já tem essa camada de autenticação e autorização aqui. Beleza, pessoal? Tá tudo funcionando, é lógico, é uma aplicação bem inicial, né? Falta muita coisa para virar uma aplicação de verdade, tipo o Instagram, mas a boa notícia é que eu tô com um projeto, tá bom, pessoal? No GitHub eu posso deixar o link para vocês, como a gente está usando o GitHub como repositório, eu deixo o link para vocês desse workshop, desse projeto, vocês conseguem explorar um pouquinho mais também, tá bom? Eu só vou ver se está público, acho que está, mas eu já deixo para vocês também. Beleza? Então, a gente tem aqui o nosso aplicativo realmente de persistência de imagens, com as nossas fotos, nossas imagens e assim por diante. Fechou? Acho que é isso, pessoal. Então, da demonstração é uma boa prática ali para a gente demonstrar como o Amplify funciona. E aí, novamente, no repositório, vocês podem ver exatamente o que tem dentro de cada pasta, né? O que tem dentro do source, como eu criei a página, quais são ali os componentes, e assim a gente consegue ter um produto pequeno que está começando agora, mas que já está aprovisionado. Legal? Por curiosidade, para quem for realmente ver, o que eu uso aqui, né, na definição dessa aplicação é React, tá bom? Então, acho que é isso, gente.